Olá, bom dia, imensa alegria estarmos mais uma vez aqui na Palavra do Dia para trazer ao seu coração o versículo do dia, meditarmos momentos antes do nosso trabalho. Eu sou o pastor Adriano Alves e nós estamos todos os dias, aliás, de segunda a sábado, das 6 da manhã, nós estamos aí alguns minutinhos trazendo para você uma palavra do coração de Deus. E nós vamos colocar agora na sua tela o texto de hoje, o versículo do dia que nós vamos estudar agora. Já está aí, 2 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. A prosperidade de Salomão ficou registrada no segundo livro de Crônicas como resultado imediato da presença do Deus de Israel em sua vida. Esta é a visão do autor deste texto ao registrá-la. Demonstrar a intervenção imediata do Deus de Israel em sua vida a partir do momento em que ele o buscou. O autor do livro de Crônicas, segundo a tradição, foi Esdras. E qual o ponto de vista de Esdras para escrever os registros de Crônicas? O seu ponto de vista era a história pós-exílica, ou seja, os judeus voltavam do cativeiro babilônico para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Ora, este texto que nós acabamos de ler e que está aí na sua tela é uma introdução para nos informar toda a riqueza que foi gerada pela administração de Salomão, filho de Davi. Ainda hoje, final de 2020, a soma dos ativos de Salomão faz comer poeira o homem mais rico do mundo. Ora, Salomão foi imensamente próspero. Diferente da narrativa dos livros dos reis de Israel, Crônicas não foca os grandes erros de Salomão, os fatos vergonhosos da sua história. Não, esses fatos, esses erros, esses deslizes de Salomão são deixados de lado por Esdras. Por quê? Porque o seu objetivo é inspiracional. É hora de se espelhar em tudo de bom que Salomão fez. É o momento em que eles estão retornando do exílio, do cativeiro, do sequestro da nação de Israel por 70 anos na Babilônia. Agora eles estão voltando para a sua terra por uma intervenção do Senhor, porque buscaram ao Senhor, e é isto que Esdras está querendo demonstrar, que vale a pena buscar ao Senhor. Então, por isso, ele aqui no registro de Crônicas não faz como o registro dos livros dos reis de Israel, que demonstram intensamente os erros de Salomão. Aqui temos um objetivo inspiracional. Ao olhar para este texto, nós percebemos que este é um momento contemplativo, onde devemos ver e replicar a proatividade de Salomão para reerguermos as ruínas da nossa Jerusalém. Falando aqui em sentido figurado sobre a nossa vida, a nossa história, só você pode saber do que eu estou falando. E para mim, só eu posso saber o que esta palavra significa para o meu coração. Quais pontos positivos são estes
que Esdras viu em Salomão. Entre tantos que o leitor das Escrituras pode encontrar, eu quero me focar agora no que foi apresentado no versículo que ainda está aqui na sua telinha, onde diz que o Senhor era com Salomão e o engrandeceu. O Jeová dos Hebreus era com Salomão. O grande Jeová Elohim dos Hebreus era com Salomão. Ora, é interessante notar muitas críticas das pessoas a esse tema, prosperidade na Bíblia. Entretanto, todos os versículos que estamos estudando aqui têm algo em comum. É mostrar de forma clara, de forma explícita, que estas pessoas que desfrutaram de uma provisão em sua vida são apresentadas como resultado da bênção do Senhor em sua vida. Ora, Salomão buscou ao Senhor com intensidade nunca antes vista. Ele foi ao tabernáculo que estava lá em Gibeão, conforme você pode ler neste capítulo, mais tarde você pode ler na sua Bíblia o texto inteiro. E quando ele chega em Gibeão, ele oferece ao Senhor 1000 holocaustos. Imagine o tamanho da logística de uma operação como esta para sacrificar 1000 bois em um único dia. Era uma época remota, não tinha os modernos frigoríficos de hoje. Pense na logística, no trabalho, na agitação, na movimentação, em tudo o que precisou ser investido para conseguir, em um único dia, levar 1000 bois para serem sacrificados em Gibeão. Como prova de que seu coração realmente estava obstinado em buscar ao Senhor com sinceridade, provando que havia sinceridade naquele gesto de Salomão em buscar ao Senhor. O que acontece? O texto diz que naquela mesma noite, apareceu a ele Elohim, o Senhor dos Hebreus, o grande Jeová, o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Apareceu para Salomão. Vamos ver isso? Vou colocar aqui na sua telinha, 2 Crônicas, capítulo 1, e no versículo 7. Já está aí na sua telinha. Vamos conferir aqui. Muito bem. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Esse texto me chama muito a atenção porque culturalmente muito é explorado aquela historinha, né? De quando um gênio da lâmpada aparece, a pessoa acha uma lâmpada, esfrega ela, e aí aparece uma lâmpada, ou aparece um gênio, e a pessoa contemplada sempre pede algo precioso para o seu desfrute pessoal. E, logicamente, não estamos aqui diante de uma história, de uma ficção, de uma fábula. Estamos diante de uma história maravilhosa. Não é o gênio da lâmpada, mas é o grande Jeová dos Hebreus. E Salomão, que não estava diante de um Aladim, mas perante o grande Senhor Elohim, o grande Deus de Israel, Salomão não pensou em si mesmo naquele momento. Ele apresenta a sua preocupação com aquele povo numeroso como o pó da terra. Estas são exatamente as palavras de Salomão, traduzida, logicamente, em língua portuguesa.
aquele povo numeroso como o pó da terra, que o Senhor havia colocado debaixo da sua autoridade. Ele estava preocupado em servir aquele povo da melhor maneira possível. Então, ele diz lá no versículo de número 10. Vamos lá para o versículo de número 10. Versículo de número 10. Agora sim, está aí na sua tela. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Não se trata... Veja, muitas pessoas leem esse texto como se fosse uma questão de riqueza versus sabedoria, aí ele escolheu sabedoria. Não é isso que está escrito, se você ler com atenção. Não se trata de riqueza versus sabedoria, mas se trata de interesse próprio versus interesse comum. Essa é a diferença. Ele, em vez de se preocupar e de fazer um pedido do seu próprio interesse para o seu próprio desfrute, ele faz um pedido em favor do povo. Ele preocupa-se com aquele grande povo que estava debaixo da sua responsabilidade. Então, ao olhar para esta palavra, nós vemos algo que encantou o Senhor em Salomão. Foi o seu altruísmo. Olha o que vai dizer o versículo 11. Versículo 11 diz: Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então veja que o Senhor está dizendo mais ou menos assim: você poderia ter pedido coisas para si, Salomão. Você poderia ter pedido bens, você poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, você poderia ter pedido a sua longevidade, você poderia ter pedido saúde, você poderia ter pedido honra, mas não, você pensou no meu povo primeiro, Salomão. Por isso, o que você pediu, sabedoria e conhecimento, já estão sendo dados. É agora, tempo presente. Aqui em língua portuguesa temos o gerúndio, né? Então, já está acontecendo. Já está sendo dado. Entretanto, tudo o que você poderia ter me pedido para o seu desfrute pessoal e não pediu, preteriu essas coisas, pensando no meu povo, você deixou de lado os interesses pessoal, mas tudo o que você poderia ter pedido para você e não pediu, eu vou dar a você em uma quantidade tal que nenhum rei antes ou depois de você jamais terá. E eu acho lindo quando Deus fala para Salomão, meu povo. É interessante, eu vou até grifar isso daqui. Olha aí o que está no texto. Meu povo. Porque Salomão diz, esse tão grande povo, esse povo é muito numeroso, é difícil esse povo. Como que eu vou conseguir agora nesse cargo, nessa função? Como eu vou conseguir administrar esse grande povo? Então Salomão está preocupado com as necessidades desse povo, esse povo. E Deus está dizendo, é meu povo, Salomão, é meu povo. É interessante
olharmos para isso, Deus está dizendo: você, Salomão, se preocupou com o meu povo. É o que o Senhor Jesus disse: quem recebe a um de meus pequeninos, a mim me recebe. É o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho, quando a palavra nos manda amar o próximo como a nós mesmos, o Evangelho evolui este pensamento, desenvolve este pensamento a um nível superior. O Evangelho diz que devemos amar ao próximo assim como o Senhor amou ao mundo e deu a sua vida por eles. Portanto, o pensamento do Evangelho é aquilo que estava habitando no coração de Salomão no momento em que preteriu seus interesses pessoais e pediu em favor das pessoas que estavam necessitadas em Israel. Ora, meus amados, João, o apóstolo amado, é muito eloquente quando diz que ninguém pode amar a Deus que não viu, se não é capaz de amar as pessoas a quem vê. Então, temos um princípio de prosperidade gritante aqui. Que há muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não estão preocupadas com as questões que envolvem o seu próximo, que é princípio central do Evangelho. Porque muitas pessoas estão tão preocupadas com a sua ortodoxia, com o seu conhecimento teológico, estão tão orgulhosas de serem corretas no seu conhecimento doutrinário, tão orgulhosas de estarem do lado certo da questão, que acabam perdendo o principal do Evangelho, que é o amor ao próximo, e se tornam então pessoas desalmadas. Por isso que o Evangelho já começa dando paulada nos religiosos. Mateus já começa logo de cara. O Evangelho de Mateus mostra um João Batista falando para os religiosos da época: raça de víboras, porque nem humanos eles eram considerados, porque já eram desalmados. Se é desalmado, está faltando alma. Se está faltando alma, não é humano, porque ser humano é ser a imagem e semelhança do seu Criador. O princípio da prosperidade que explodiu na vida de Salomão aqui é gritante. Ame o seu próximo, sirva-o com excelência. Ele é a imagem e semelhança do Criador. Pense em como solucionar problemas das pessoas, do seu próximo, com amor altruísta e verdadeiro, com amor desinteressado. Esteja verdadeiramente preocupado em ajudar e resolver a questão ou as questões das pessoas. Esteja envolvido em cumprir um propósito, em usar aquilo que Deus te deu, as sementes que Deus te deu para semear na vida de alguém, seja qual for a área da sua vida profissional. De alguma forma você pode servir as pessoas. De alguma forma você pode contribuir com a expansão do Evangelho, seja financeiramente, contribuições financeiras, ou através, porque uma coisa não substitui a outra, e através da sua profissão, dos seus dons, sementes, alguma coisa Deus fez. Alguma coisa Deus colocou aí dentro de você. Sementes poderosas, e nós estudamos sobre sementes. Alguns dias atrás, não me lembro mais quando, que vamos estudar aqui cerca de 300 versículos sobre prosperidade, e nós estudamos sobre sementes no episódio de Isaac, quando ele atravessou aquele período de fome em Israel e tomou a decisão de crer na promessa de Deus a Abraão e a Isaac e semeou.
E você tem sementes. E você pode semear estas sementes de forma altruísta, verdadeira. E sabe de uma coisa? Essa prosperidade aqui explodiu na vida de Salomão justamente naquele momento em que ele buscou a face do Senhor de uma forma nunca antes vista, quando ele foi oferecer ao Senhor aqueles 1000 bois. Então a prosperidade explodiu na vida dele. Em segundo lugar, quando ele tira os olhos do seu próprio umbigo, quando ele tira os olhos das suas próprias necessidades e começa a pensar naquele grande povo. Esse povo é muito numeroso, eu preciso de capacidade, de ferramentas para conseguir gerir as suas necessidades. Então Deus diz: esse povo, Salomão, esse povo, eu vou lhe dizer uma coisa, Salomão, esse povo é o meu povo, e você se preocupou com ele, então eu vou fazer explodir sobre a sua vida, eclodir uma prosperidade nunca antes vista. Esse é o princípio. Agora, pense em como você pode exercer estas sementes que estão em sua vida, na vida de alguém. Então, está explicado porque o primeiro texto que nós lemos, que é o versículo do dia de hoje, primeiro texto que nós lemos, que é o capítulo 1, versículo 1, que está lá dizendo que o Senhor estava com Salomão. Jeová Elohim esteve com Salomão, e agora nós sabemos porque a presença do Senhor esteve com Salomão. Eu quero passar a atividade para você hoje, como sempre, todos os dias o fazemos, e dizer que a prosperidade deve cumprir propósitos coletivos. É claro que a prosperidade serve para suprir suas necessidades. É claro que serve para suprir as necessidades da sua família, dos seus queridos. É claro, a Bíblia vai ensinar isso. Nós vamos estudar muitos textos onde a Bíblia nos manda estarmos preocupados com os nossos e buscarmos nele provisão para suprir essas necessidades. Isso é claro. Mas o princípio aqui hoje é outro. O princípio é que devemos pensar no propósito coletivo da prosperidade. Porque Deus colocou missão, semente no seu coração, e isto cumpre um propósito coletivo, os quais são ajudar aos necessitados, contribuir com a expansão do Evangelho, sim, suprir a necessidade da sua família, dos seus queridos, que também não deixa de ser uma forma altruísta, porque você não está simplesmente preocupado com o seu próprio umbigo, mas preocupado com os seus queridos. De forma que, para além disso, a prosperidade recai sobre a vida de quem já possui um coração altruísta como Salomão. Então, eu quero lhe perguntar agora: você possui projetos para abençoar pessoas? Projetos que estão parados por causa de recursos, por causa de dinheiro? Você tem projetos lindos, projetos maravilhosos, coisas que, se postas em práticas, mudariam a vida de pessoas, mudariam histórias, salvariam vidas. Projetos maravilhosos, sementes que estão aí dentro do seu coração, que estão parados por falta de recursos. Eu quero lhe dar a atividade pedagógica de escrever eles em detalhes. Escreva no seu caderno, no seu bloco de anotações, no celular, enfim,
Onde for, escreva, escreva, escreva. Escreva e releia-os e apresente ao Senhor. E isto terá um grande efeito na sua vida. Todas as vezes que você ler e reler e apresentar ao Senhor e procurar condicionar os seus pensamentos sob este prisma, o prisma coletivo de pensar em executar o projeto, o propósito, a missão de Deus para a sua vida. Você pode crer nesta palavra? Então nós vamos neste momento entrar em oração, buscar a face do Senhor. Eu quero dizer que você pode colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários também. Logicamente, esta é uma live gravada às 6 horas da manhã e agora já são 6 horas e 30 minutos, nós já vamos orar. Então, você que está assistindo a gravação, o recorte, por outra rede social inclusive, ou por esta, poderá dar o amém, estar em oração junto comigo, mas eu não vou conseguir ver os seus pedidos imediatamente. Mas agora é o momento em que nós vamos entrar na presença do Senhor em oração. Na presença do Senhor, nós vamos apresentar a Ele os nossos propósitos, a nossa vida em oração. Precioso Espírito Santo, muito obrigado porque neste momento o Senhor nos concedeu a oportunidade de mais uma vez meditarmos na Sua palavra. Eu suplico ao Senhor, em favor deste seu filhinho, desta sua filhinha, que ouviu a Sua palavra e, entendendo-a, está disposto agora a colocá-la em prática. Todos os dias estamos aqui tomando um versículo, estudando ele, desenvolvendo a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão e aplicando-o em nossa vida, antes do nosso momento de trabalho. Querido Senhor, eu quero lhe suplicar agora, prospera o dia do seu filho. Prospera o trabalho do seu filho, que ela esteja focado em propósitos coletivos, assim como Salomão esteve. Que possamos estar envolvidos nesse projeto de tanto que o nosso coração está encharcado do amor, o verdadeiro amor manifestado na cruz, o amor do qual anuncia o Evangelho, o amor que encharca o coração de todos aqueles que ainda são humanos, que ainda possuem almas em seus corações, daqueles que não estão iludidos, que não estão ludibriados, que não estão bloqueados pelo movimento espetaculoso das grandes reuniões, dos grandes congressos, dos templos que reúnem pessoas para cultuar as suas próprias tradições e liturgias e ortodoxia teológica, e preocupados com isto ficam apenas reunidos em torno das suas canções apoteóticas, das suas tradições, ou até mesmo dos seus pseudos avivamentos espetaculosos de vozes estridentes que cantam, que racham nos microfones e nos potentes sistemas de sons, preocupados apenas com a sua própria glória, preocupados apenas com o seu próprio status. Mas agora, Senhor, eu quero falar com esse seu filhinho, com esta sua filhinha, que está rompendo este bloqueio, esta barreira do ilusionismo da religião e que estão permitindo que os seus corações sejam a imagem e semelhança do Criador, que tenham alma, que tenham emoção, inteligência e vontade a serviço das pessoas e do próximo, e que assim possam viver o Evangelho e serem humanos, e não
animais, raças de víboras, que sejamos humanos e que o nosso coração encharcados dessa humanidade que nos faz a imagem e semelhança do Criador, que é o propósito do Evangelho, restaurar a nossa imagem, a nossa semelhança, que possamos assim, meu querido Senhor, viver e exercer toda a semente do amor e viver intensamente o seu propósito. Adoração ao nome do Senhor. Talasse, adorasse. Ah, meu Senhor. Ah, meu Senhor, adorasse. Amarra. Adorando ao nome do Senhor estamos neste momento. Grande Jeová dos Hebreus, Senhor de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de nosso Senhor Jesus Cristo, vem agora manifestar a sua graça em favor desse seu filho, dessa sua filha. No nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tem uma unção tão poderosa aqui, e eu quero que você viva esta unção agora. Se você está comigo agora, em tempo real, nesta live das 6 da manhã, ou se você está em uma gravação de manhã, de tarde, ou de noite, ou de madrugada, eu quero que você viva esta unção e que receba este amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações e que cumpre propósito, no nome precioso e poderoso de Jesus. Graças a Deus por isto, nós vamos encerrando agora, adorando ao nome do Senhor, por esta oportunidade e pedindo ao Senhor que nos dê graça para que estejamos aqui de volta na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. 6 da manhã, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Tá bom? Que Deus lhe abençoe e que lhe dê amor profundo em seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.